Leandro Rocha, muito obrigado por estar aqui mais uma vez no canal. Vou te fazer a seguinte pergunta. A gente tem no Brasil algo que é muito comum, que é o cidadão ele ser eleito vereador, ou deputado, ou senador, e acabar assumindo um cargo de secretário municipal, ou secretário estadual, ou até ministro, e não assumir assim o cargo em que ele foi eleito. Às vezes, durante o mandato, ele assume uma secretaria, um ministério, mas às vezes, desde o início, o cidadão é eleito, como aconteceu agora em Salvador. Nós temos dois vereadores que foram eleitos vereadores, mas antes mesmo de assumir, eles já foram agora, ontem, indicados para serem secretários municipais da Prefeitura de Salvador. Qual a tua opinião sobre isso? Você acha legal? Você não vê problemas? Ou você acredita que isso não é algo positivo? A gente conversou sobre isso, inclusive, numa das lives, se eu não me engano, a live sobre reforma política, né? E na época até a gente comentou muito por alto, mas eu até falei naquela época, eu acho um grande problema isso, na verdade, né? Eu acho que isso deveria ser proibido. Eu acho que se o vereador ou o deputado ele quiser assumir um cargo no executivo, ele deveria necessariamente renunciar ao mandato que ele tem para depois assumir outro cargo. Deve haver essa obrigatoriedade. Não estou dizendo que eu estou querendo censurar quem faz diferente disso, não. Mas eu acho que a regra deveria ser necessariamente essa. Porque senão cria uma situação que fica meio esquisita no seguinte sentido. Por exemplo, presidente ou governador ou prefeito, ele convida alguém do legislativo para assumir um cargo no executivo, né? Aí o suplente daquele deputado ou vereador assume no lugar na Câmara. Só que o suplente fica sempre refém de votar conforme os interesses do governo, porque se por acaso o suplente tiver uma opinião divergente, né, que o governo pode falar? Olha, vou te exonerar aqui, como já aconteceu em várias votações importantes, aí, se eu não me engano, até no impeachment da Dilma isso aconteceu, né? O governo vai lá e exonera por um dia o secretário para ele voltar ao cargo dele no legislativo, só para ele ir lá e votar naquela votação importante na Câmara ou na Assembleia Legislativa. No dia seguinte, depois ele é reconduzido ao ministério ou secretaria e, ou seja, ele fica fora um dia só para ir lá votar no que é do interesse do governo, entendeu? Então, isso deixa, a meu ver, o legislativo muito refém do executivo. Quem, inclusive, comentou sobre isso por alto na campanha eleitoral aqui no Rio de Janeiro foi o Paulo Messina, né? Só que é engraçado, né? Ele foi secretário do Crivella há um tempão. Mas aí depois ele disse, não, que não deveria acontecer de o vereador aceitar cargo no executivo justamente porque ele fica vulnerável, né? Porque assim, se o vereador ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, né, o prefeitura, no caso o deputado tem a obrigação de fiscalizar o governo do estado ou o governo federal, como é que ele vai aceitar um governo, um cargo no próprio governo onde ele deveria ser o fiscal? Por mais que ele seja situação e não oposição, mas acaba havendo até uma certa promiscuidade nesse ponto aí, né? E aqui no Rio, recentemente, nós tivemos o caso do deputado Chicão Bulhões, do Novo, né, que ele renunciou ao mandato. Aí eu achei corretíssimo, né? Quem talvez possa reclamar seja os eleitores dele, mas enfim, mas ele foi correto com o que prega o estatuto do próprio partido. Ele podia não renunciar, ele podia falar, não tem obrigação nenhuma, mas ele aceitou um convite do Eduardo Paes para assumir uma secretaria na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, e o partido falou, olha, nós não apoiamos você continuar no mandato e assumir a secretaria. Ele, tá bom, então foi lá e renunciou no mandato, deu a vaga para o suplente do próprio partido, né, e, e assumiu, e vai assumir a secretaria agora do Eduardo Paes. Aí eu achei corretíssimo, mas você ficar nessa coisa de um pé aqui, um pé lá, isso eu acho, sou contra. Eu acho que isso deveria até ser objeto de algum tipo de reforma política para poder que essa prática termine, né? Porque fere a própria independência que o legislativo deveria ter. Você abordou um ponto que é interessantíssimo, que é justamente isso. O vereador ele deve fiscalizar o prefeito, né, que está falando aqui o exemplo mais próximo nosso, já que acabou de acontecer, né?
E é meio complicado, porque esse vereador assumiu um cargo na prefeitura e, posteriormente, ele até voltar ao cargo de vereador e depois ele analisar as contas do prefeito, às vezes Sim, até analisar contas relacionadas com o exercício do com ele cargo dele próprio. como secretário. Sim. É algo muito complicado. Mas o que também acontece é o seguinte, às vezes você tem um vereador já de alguns mandatos, que é bem importante, e ele pura e simplesmente não é eleito, fica como primeiro suplente. E às vezes parece que foi o caso aqui em Salvador, no caso do vereador Palhinha, ele ficou como primeiro suplente, vereador já há algum tempo, que colocaram alguém do partido dele ali a uma secretaria, o partido pediu uma secretaria justamente para ele poder ser vereador, para ele não perder o cargo. Claro que se alguém fica como terceiro, quarto, quinto, sexto suplente, não vai ter como colocar praticamente o partido inteiro em algumas secretarias para conseguir elevar a pessoa. Mas esse é o tipo de coisa também que acontece. E tem também o ponto de que a pessoa votou no cidadão para ele ser vereador, né? Para ele exercer o cargo de vereador. E assim, se ele exerce o cargo de vereador por 2 anos, nos últimos 2 vira secretário, eu não vejo um problema tão grande. Não é algo que eu aplaudiria, mas não vejo problema. Agora, você vota num cara para ser vereador e ele nem assume ainda, Nem inclusive assume. o atual secretário de saúde de Salvador, Léo Prats, ele foi eleito há 2 anos como deputado estadual. Ele nunca assumiu o cargo. Ele chegou a ser diplomado, né? Mas nunca assumiu o cargo. E desde já voltou a ser secretário municipal de Salvador. Então, assim, uma eleição para deputado, você vota num deputado para representar você e ele passa a ser secretário municipal. Quem assume o cargo que você votou é uma outra pessoa, um outro candidato. É uma coisa também um pouco complicada, né? Mas aí, assim, se ele renunciasse para ao cargo, né, em definitivo, igual o Chicão Bulhões fez, aí é ele com o eleitorado dele, né? Aí quem deve satisfação ao eleitor é ele. Agora, não chega a comprometer a democracia no sentido de você ter uma pessoa que está ali com um pé em um poder e um pé em outro. Agora, quando você realmente fica nessa situação, né, aí compromete, porque perde essa independência relativa à função. Você acredita, então, que a solução seria que existisse formalmente uma renúncia do cargo? Ou você acha que poderia se ter 1 ano, pelo menos como no caso do vereador, para depois poder ir para o executivo? Ou realmente renúncia, na sua opinião, é o melhor caminho? Não, acho que o melhor caminho realmente é a exigência da necessidade de renúncia, né? Renunciou, não importa se tem um dia, se tem 3 anos, não importa. Renunciou, beleza. Aí o eleitor que tem que cobrar, pô, ele foi candidato outra vez, não chegou nem a assumir, então na próxima eu não voto mais nele, né? Igual, por exemplo, lá em São Paulo, né? O José Serra que fez um compromisso de que não iria renunciar ao mandato, mas renunciou, né? Aí o eleitor que não acredite mais nele, ou acredite, sei lá, se quiser, dependendo de quem for o vice também, na eleição seguinte, mas né, o que não pode é ele ser candidato, ele ser prefeito, candidato a governador ou presidente, perdeu a eleição e depois volta para a prefeitura. Isso não pode. Então a mesma regra deveria existir também para o vereador e para o deputado. Tá bom. Valeu, Leandro. Obrigado aí pela tua participação. Não esqueça de inscrever-se no canal, caso não esteja ainda inscrito ou inscrita. Curtir o vídeo e compartilhar. Fiquem atentos, o canal aqui vai continuar. Um abraço e até a próxima.